coração contrito, disse-me o Senhor, vai falar por mim, anuncia-me, vai falar por mim, anuncia-me. Eu não sei falar, sou apenas uma criança. Eu não sei falar, sou apenas uma criança. Tenho medo, Senhor, vem falar por mim, misericórdia. Vem falar por mim, misericórdia. O tema do nosso Kairos hoje é vocação. E você casado, você sacerdote, você já com o seu estado de vida definido, para dizer, mas esse tema não é para mim, né? Quem está procurando a sua vocação. Não, vocação é um tema que se atualiza. Nós sabemos que vocação vem do latim vocare, que é chamar. E quem é pai, quem é mãe aqui? Levanta a mão. Você que é pai, que é mãe, chama o filho uma vez só na vida? Hein? Quantas vezes chamou seu filho? Hein? Menino, fulano. E quantas vezes meu filho falou o seu nome? Minha mãe, quando a gente era pequena, falava assim, se ela ganhasse. Cada vez que a gente falava, mãe. As mães estavam ricas, é verdade? Eles falam mães assim por esporte, não tem nada. Mãe. Então, realmente, vocês são pais. O pai chama o filho uma vez só, sim ou não? Nossa, sim ou não? O pai chama muitas vezes. Então, vocação é sempre um tema muito interessante para nós nos revermos, para atualizarmos, uma palavra muito usada na igreja, atualizarmos o chamado de Deus, porque o pai chama o filho desde que é pequenininho, não é? O filho já nasce e o pai está chamando, oi, ai, coisinha ali, estimulando a criança, já vai falando com a criança, já vai mexendo com o bebê, não é? E interessante que a criança conhece a voz do pai. Conhece ou não conhece? E quanto mais a criança ouve a voz do pai, quanto mais o pai e a mãe falam com a criança, mais ela vai distinguindo a voz do pai. Não tem criança que acostuma, quando o pai é muito novo assim, parece que tem espinho no berço, na cama, põe no berço, começa a gritar, parece que está machucando. Na verdade, acostumou com o colinho do pai, da mãe, e de vó então é mais doce ainda. Mas na verdade, essa voz de Deus sempre se atualiza. Interessante, Jesus foi muito censurado. Se você for olhar na Bíblia, é muito fácil ver sobre vocação. Hoje eu pensava numa passagem, abria, achava aquela passagem, pensava noutra. Nossa, é tão fácil achar na Bíblia passagens que falam de vocação. E parece que Jesus sempre insistiu em andar em má companhia. Já prestou atenção nisso? Você já prestou atenção que Jesus sempre fazia questão de andar com gente que não era muito considerada? E parece que ainda hoje ele continua com essa mania. Dá uma olhadinha do seu lado aí para você ver. Aqui para o lado esquerdo não vou nem olhar porque pode dar um problema. Vai que dá um close, a Polícia Federal vê aí, enquadra um ali, porque Jesus parece que insiste nisso até hoje. Ele falou uma frase muito legal, que eu não vim chamar os justos, mas os... Quem? Eu falo, você completa a frase com força, porque é a palavra de Deus. Eu não vim chamar os justos, mas os... Dá uma olhadinha de lado aí, confirma para você ver se é ou não é verdade. E ele insiste nisso ainda hoje. E Jesus é insistente nas coisas. Ele não desiste daquilo que ele acredita. Como ele é Deus,
Ele não volta atrás. E ainda hoje é um mistério. É um mistério, Deus que insiste em chamar pessoas pecadoras. Interessante isso. E outra coisa que eu noto, que Deus insiste em chamar pessoas que não estão preparadas. E as pessoas falam, mas eu não estou preparado. Quem já falou isso? Quem já falou para o padre, olha, você podia, não estou preparado. Levanta a mão, quem já falou essa palavra? Olha aí, sem vergonha. E é verdade, Jesus insiste em primeiro conviver com pessoas que são pecadoras. E segunda palavra, eu não estou preparado. Quem já falou isso na vida, levanta a mão. Olha, quem já falou assim, eis-me aqui, envia o Robson. Quem já fez promessa para o filho cumprir a pé Aparecida? Quem faz promessa para o outro cumprir, eis-me aqui, envia o Padre Bruno. A gente gosta de enviar os outros, né? Tem mãe que faz promessa para o filho, vai rapar o cabelo, vai rapar a cabeça, vai andar, vai a pé Aparecida, e a mãe fica em casa esperando ele chegar. Então é fácil a gente passar para o outro, é fácil dizer, não estou preparado. E é interessante que na palavra de Deus, tem um profeta que eu gosto muito, ele chama Amós, e um dia lá, e Deus chama ele para falar umas verdades, que o povo estava sofrendo muito, um dos pequenos profetas chamados, mas ele era grande, porque ele falava das injustiças que estavam acontecendo com o povo na época, começou a falar o nome de Deus, e um dia, as autoridades lá começam a persegui-lo, e expulsa ele, e ele fica bravo, e ele fala uma coisa assim, Ananias, na época era o chefão lá, e começa a perseguir Amós, porque ele falava, a verdade incomoda, não é a minha verdade, a sua verdade, mas a verdade, quando você coloca uma coisa assim, né? Começou a incomodar então o que ele falava, e ele falou uma frase assim, eu não sou profeta, nem filho de profeta, eu sou um pastor, cultivador de sicômoros, e o Senhor me tirou do meu rebanho lá, e disse, vai e profetiza contra o meu povo de Israel. Gente, eu não sou pastor não, eu sou vaqueiro, eu sou da roça. Vá tomar banho. Eu estava lá quieto lá, e Deus me chamou para aqui, para falar essas coisas para vocês. Eu não tenho nada a ver com isso não, gente. Amós estava bravo, por quê? Ele falou, não sou profeta, eu não fiz teologia, eu não fui para o seminário, eu não tenho preparação, eu estava lá no rebanho, das minhas vaquinhas lá, tirando um leitinho, vem, Florista, vem, né? Estava lá tirando um leitinho lá, e plantando um sicômoro, que é uma árvore grande, pensando já em Zaqueu, lá no futuro, que Deus ia chamar também, né? O Amós cuidou do sicômoro, e para Zaqueu subir mais tarde. A gente não sabe o que a gente está fazendo para o futuro, né? Eu estava lá quieto, lá na roça, lá, vai tomar banho, rapaz. Eu estava lá, tirando meu leitinho lá, plantando meu feijão. Tem feijão? Não tem feijão na Terra Santa? Não tem feijão. Quando você for lá, você vai sentir falta, como eu senti. Puxa, 10 dias sem comer feijão, gente, é duro, né? Eu estava plantando lá lentilha tem. Estava plantando lá um negócio lá, o cereal lá, e Deus me chamou lá, e eu larguei a maiada lá, tá até para dar cria lá, nem sei se foi novilho, foi bezerra, e Deus me chamou, não é assim? Então, primeira característica de Deus chama pessoas, Deus chama pecadores para segui-lo, isso é um absurdo. Deus chama pessoas que não estão preparadas, e Deus chama a pessoa, olha gente, e o Robson leu aqui o Salmo não, Isaías 41, gente, você quer saber, se você é essa pessoa que mora nesse lugar, olha só, ai meu Deus do céu, cada coisa que a gente fala, né? Olha só, Deus fala em Isaías 41, que Ele fala de você, tu que eu trouxe dos confins da terra, que eu fiz vir do fim do mundo. Quando a pessoa fala assim, de onde é que você é? Você fala o nome da sua cidade, ela fala assim, hã? Ou ela fala, perto de onde? É para você esse versículo aqui, ó. Responda para mim, quando você fala o nome da sua cidade, de onde você veio? Você fala, hã? Alguém fala, hã? Levanta a mão. Alguém fala assim, perto de onde? Levanta a mão.
Então você veio do fim do mundo aqui, ó. Essa passagem aqui é sua. Como é que chama lá mesmo? Vocês conhecem uma cidade chamada Conceição de Macabu? Fala comigo assim, hã? Fala, perto de onde? Perto de Macaé. Hã? Fala uma cidade mais. Perto do Rio, é do Rio de Janeiro. Ah! Então tem três perguntas, três exclamações quando se fala de você. Primeiro é, hã? Segundo é, perto de onde? E aí, ah! Então faz, hã? Perto de onde? Ah! Eu sou de Piquete. Não, essa parte não estava combinada, não. Uma grande cidade de 14 mil habitantes. Só não cresceu mais que a Serra da Mantiqueira. Então a serra, entendeu? Piquete cresce e se espraia na terra. Ó, é o hino de Piquete. E hoje eu estava olhando, o meu amigo está lá no Pico dos Marins, o Paulo, escalou o Pico dos Marins. Essa montanha maravilhosa está aqui. Então, olha, e Deus insiste em convidar pessoas que moram onde? No fim do mundo. No rancho fundo, bem para lá do fim do mundo. Ó, quem nasceu pertinho do fim do mundo? Levanta a mão. Aonde o vento faz a curva. Ai, meu Deus. Aonde você chora e a mãe não vê, né, gente? Gente, Deus insiste em chamar pessoas lá dos confins da terra. Deus te viu lá. Como é que chama aquele negócio que tem na internet mesmo, que aparece a cidade? Hã? Google Earth, é isso? Ah, já viram isso? Aparece lá no satélite, você vai e você vê a foto da sua cidade. Aí aparece lá, América Latina, Brasil. Aí aparece lá, aparece Rio de Janeiro. Aí aparece, de repente, uma boquinha, um vozeirão, Conceição de Macabu. Ana Lúcia. Parece América Latina, Brasil. Não é? Vale do Paraíba. Aí filma uma lagoa. A lagoa é um rio. Aí você vai olhando, aí você vê um bichinho pulando. Sapo. Sebastião Prudente. Gente, é interessante se você pensar assim, que Deus, Ele olha o mundo. E Ele vai afunilando, como a gente vê na internet. Ele vai e olha você. Lá de onde você... Como é que chama a sua cidade mesmo, sabe? Alguém conhece São Vicente de Minas? A segunda pergunta? Perto de onde? Perto de onde, sabe? São João del Rei. Então você veja bem o mistério de Deus que vai te achar aonde você está. O mistério de Deus que vai lá na sua cidadezinha, eu gosto muito quando aquele bispo lá, o Dom Fernando Figueiredo, fala da cidade. Ele é de Minas Gerais também, né? Dom Fernando Figueiredo, uma cidade que ele sempre fala com um bom carinho. Então você veja bem que Deus te chama lá. Deus insiste em chamar pessoas despreparadas. O que mais? Pecadores, despreparados e do fim do mundo. Deus insiste em chamar pessoas assim. Mas o interessante é que esse chamado ele é tão forte que a gente não consegue resistir. Você quer ver o exemplo disso? Em Mateus 2, você vai ver uma vocação de alguém muito importante. Mateus 2 é a vocação. Olha só, Mateus 2, não é Mateus 2, não, eu copiei errado aqui. Oi? Então, Deus chama várias pessoas. Olha só, vamos pegar aqui em Lucas,
Eu queria, na verdade, pegar aqui em Mateus, mas vou pegar em Lucas. Lucas 5. Olha só. Lucas 5, 27. Vocação de Levi. Quem era Levi? Levi era Mateus, o cobrador de impostos, que vai virar Mateus. Depois disso, ele saiu e viu sentado ao balcão um coletor de impostos, de nome Levi, e disse-lhe: segue-me. Deixando ele tudo, levantou-se e o seguiu. Um cobrador de impostos era uma pessoa muito odiada. Imagine que você plantava lá na sua roça e você ficava com 10% que você tinha, tudo mais, você dava tudo para o governo. Tinha que dar, pagando o imposto para Roma e tudo mais. Então imagina, um cobrador de imposto é uma pessoa muito odiada. Se nós já reclamamos dos impostos no Brasil, que são impostos, os maiores impostos do mundo. O imposto é uma coisa impressionante. Como é que pode o Brasil ter imposto tão caro? Você imagine naquela época também. Então Jesus passa a ver aquele homem, um cobrador de imposto, uma pessoa que roubava até as pessoas, que fazia cumprir leis injustas. Essa pessoa estava preparada para seguir Jesus? Era uma pessoa que tinha moral? Jesus insiste em chamar essas pessoas. Ele fala: vem. E o jeito que Jesus fala é uma voz tão assim que é impossível não segui-lo. E ele deixou tudo e o seguiu. Quer dizer, deixou de cobrar imposto. E aí ele vai ouvir essa voz de Deus, não é? E nós vemos muito claro nesse sentido como o Senhor chama, e chama a quem Ele quer. E o mistério continua. Jesus chama quem não está preparado. Quem já falou a frase, não estou preparado, levanta a mão. E Jesus te chama mesmo assim. E interessante, que há caminho da Samaria, há caminho de Jerusalém, há caminho de Naim, há caminho. No caminho, Ele vai preparando as pessoas. Jesus não quer ninguém já se acha pronto. Gente que se acha pronto já, eu estou pronto. E geralmente esses são os que dão mais problema. E quem acha que não está preparado, fala: eu não estou preparado. Está no ponto para que Jesus possa usar de você. Quando a pessoa reconhece: eu não estou preparado, aí fala: é esse mesmo que eu quero. E Jesus insiste em contar com pessoas despreparadas. Porque as pessoas preparadas, elas não põem a confiança nelas mesmas. Aliás, elas nem têm confiança nelas mesmas, porque elas sabem que se elas forem por elas mesmas, não vão ter condição. Deus insiste. Gente, não tem aquele pagode? Fui no pagode, na casa do Gago, e o rango demorou a sair. Lembra aquele pagode lá? Deus chamou para libertar o povo do Egito um homem gago. Quem era o gago? Moisés, gente. Moisés ia falar, não saía a voz. Imagina, Deus chama um gago para ir falar com o faraó. Você já pensou? Mas interessante, Moisés era gago, mas ele não era bobo, não tinha nada. Ele falou: não, eu não vou não. O senhor mandar o meu irmão junto, aí vai Araão com ele para falar. Deus falava com Moisés, ele ficava treinando com Araão. Aí Araão ia e falava. Olha só, Deus chama gago. Deus chamou um gago com toda a dificuldade que ele tinha. E ele não parou na limitação dele. Monsenhor Jonas Abib também tinha muita dificuldade de falar, porque tinha uma gagueira também. E ele ficava treinando lá nos corredores dos seminários, lendo. E hoje você vê a dicção que esse homem tem, perfeita, né? Dicção bonita, como que fala, não é? Então, gente, nós percebemos isso, que Deus chama quem não está preparado, até quem coloca bem claro assim: eu não tenho condição, eu não tenho condição. Deus é quem te dá a condição. Tem uma frase bonita que não é bíblica, mas não é? Que Deus não escolhe, como é que é? Capacitados, mas capacita os escolhidos. Quando Deus dá uma missão para alguém, Ele dá condição de você cumprir. Deus chama a pessoa. Aí você fala: eu não estou preparado, eu sou um pecador. Eu falo:
Isso aí não adianta falar nada. Não adianta você falar, não estou preparado, não tenho condição. Isso aí não adianta. Ele chama e Ele te dá a condição, a caminho. No caminho, olha, você vem, vai. No caminho, eu vou te dizer como é. No caminho, eu vou te explicando como é que que caminho é esse? É o caminho da nossa própria vida, gente. Quem já caiu aí? Levanta a mão. Quem já chorou no banheiro, tomando banho? Eu não aguento mais, meu Deus. Hein? Quem já falou assim? Quem já dirigindo pela estrada, chorando? E como Dunga fala, caindo lágrima do olho e do nariz também, aquela lágrima grossa. Eu não aguento mais na minha vida, meu Deus. Quem falou, por que eu existo? Levanta a mão. Por que eu levantei hoje, meu Deus? Hein? Não é? Quem já falou quantas vezes a gente já ficou desanimado, ficou desesperado na vida? Não é? Quem já pensou que ia morrer e não morreu? Não é verdade? Deus nos chama com as nossas angústias. E quem já experimentou isso? Não é aquele dia que você acordou, aquele negócio ruim, já discutiu de manhã, que você já está passando, aí você descobre que 11 horas que dá outra palestra ainda, não é? Você descobre as coisas, e quando você está na pior, aí está passando, uma pessoa te chama, olha, preciso muito falar com você. O que aconteceu? Eu estou com um problema, aí começa a chorar na sua frente. Ai meu Deus, não é assim, gente? O dia que está pior, que você está querendo enforcar chega lá a pessoa rindo com você, precisa falar com você. Não, pode falar, não, eu tenho um problema aqui, começa a chorar na sua frente. Aí você tem que respirar fundo e dar aquela palavra para aquela pessoa. Quem já experimentou isso na vida? Não quero ver ninguém hoje na minha frente. E apareceu um monte de gente pedindo ajuda, pedindo um conselho. Quem já experimentou isso? E não é verdade que nesse dia que você se acha despreparado, que você não quer ver ninguém, é que parece que funciona mais a sua palavra? É ou não é verdade? Parece que atinge, porque às vezes a pessoa não quer grandes conselhos, às vezes você não tem nada para dar, está só o pó da caixa d'água. Onde é que fica o pó da caixa d'água? Aonde? Eu falava isso no noviciado das crianças, né? O pó da caixa d'água está lá no fundo. E o que sobra é resto. Quando sai pelo ladrão da caixa d'água, é resto. Mas às vezes tem que estar o pozinho, está só o restinho no fundo, é o que você tem. E a pessoa vem e pede para você. E você fala. E às vezes é aquela palavra que a pessoa precisava ouvir. E às vezes você nem consegue falar nada. Quem já ouviu falar, a pessoa vai falar com você e você não conseguiu falar nada para ela, mas só de você ouvir fez bem para ela? Levanta a mão, não é verdade? Vocês lembram? Vai ter aquele show ali, ó. Primeiro show do Padre Léo, amigos do Padre Léo, vai ser para ajudar. Quem gostava do Padre Léo aqui? Levanta a mão. E quem já ajudou Betânia? Mão de vaca. Gostava tanto? Gostando do Padre Léo. Gosta do Padre Léo, vai ajudar a Betânia. Eles têm mais de 70 jovens aqui em Lorena. Esse dia eu fui lá, padre. Cadê o padre? O padre saiu daqui. Ô Robson, fala para você então. Eu fui lá esses dias, tomei café com adoçante. Por que tomei café com adoçante? Eu gosto de adoçante. Pergunta se eu gosto. Não. Por que eu tomei café com adoçante? Porque não tinha açúcar. Então você quer ajudar. Aqui na entrada de Lorena, se for daqui para São Paulo, é à sua esquerda. Vai lá, leva uma comprinha lá. Eles continuam batalhando. Então, mas o que eu estava falando para o Padre Léo mesmo? A moça que está organizando, a Patrícia, que está organizando esse show que vai ter dia 7 de agosto, lá em Resende. Vamos lotar aquele, eu, Dunga, Eliana, e quem mais? O padre André Luna, um excelente cantor, compositor. A gente vai fazer um show lá em Resende, para arrecadar, um quilo de, cada um leva 1 quilo de alimento não perecível, e mais o ingresso e ajuda essa obra. Mas ela foi aquela moça que ligou para o padre Fábio de Melo, aquele padre feio, ligou para ele,
lembra de um programa dizendo que a filhinha dela tinha morrido? Quem assistiu? Lembra? E ela tinha perdido uma filha de 8 para 9 anos. Assim, a menina internou no hospital, estava bem, brincando, internou, no outro dia estava morta. Uma doença assim, galopante, uma coisa impressionante. E ela ligou para o padre Fábio de Mello e começou a contar a história dela, o que tinha acontecido com ela. Você lembra disso? Quem assistiu? E o padre Fábio foi ouvindo, foi ouvindo, foi ouvindo. Quando ele foi falar com ela alguma coisa, ele não conseguiu falar nada, ele só chorou com ela. E era tanta dor, que ele falou, olha, eu não tenho nada para te dizer, minha irmã, serve as minhas lágrimas. E o choro do padre, naquele momento com ela, fez tão bem, que essa mulher saiu de uma depressão. Hoje ela faz parte de Betânia, e ela tem essa iniciativa. Todo mês ela pega o carro dela, sai lá de Resende, vem aqui em Lorena, para levar uma comprinha para o pessoal, ver o que eles precisam, e ela está organizando esse show. Então, muitas vezes você fala, eu não estou preparado, eu não tenho nada que falar. É nessa hora que Deus pode agir através de você. É nessa hora. Eu lembro bem de uma história verdadeira de um padre recém-ordenado, e esse padre, então, foi celebrar a missa numa capela de roça, substituindo um padre amigo dele, e ele chegando lá, ele chegou lá e tinha só um senhor lá, perninha cruzada no fundo da igreja, cigarrinho de palha atrás da orelha, chapéuzinho do lado. E a missa era 9 horas, deu 9 horas, 9h05, 9h10. Ele falou, mas meu senhor, cadê ele? Todo pôs a túnica nova, casula, estola, tudo cheirando a novo, né, tudo brilhando, aquele padre. Aquela semana tinha sido ordenado padre. Ele falou, ô meu amigo, cadê o povo aqui? Ele falou, não, seu padre, aqui hoje é colheita aqui do arroz aqui. E o pessoal está tirando leite, acho que não vem ninguém hoje não, só eu mesmo. Aí o padre foi tirando a turma, puxa vida, eu vim aqui para celebrar a missa, então você avisa que eu venho outro dia então. E foi tirando a túnica, foi, né? Aí falou, seu padre, desculpa falar para o senhor, mas olha, eu tenho um gadinho lá na roça, e às vezes eu olho no morro assim, eu vejo um boi meio separado dos outros, eu falo, aquele boi está doente. Aí não é porque ele está sozinho lá em cima, deixa ele passar fome, não. Eu vou lá e levo para ele uma comidinha, eu vou lá e trato dele, só por causa dele, eu subo o morro e vou lá e cuido dele. Aí o padre colocou a túnica de novo, vestiu, então vamos celebrar então. E celebrou a missa de 2 horas para aquele homem. Celebrou, fez tudo que tinha direito, aí pregou, falou, né? Parece o padre André da Canção Nova, que vai celebrar a missa por aí. O padre André está uma fera, 4, 5 horas. Então, começou a celebrar aquela missa, só ele, 2 horas de missa, ele e o rapaz. Quando chegou, aí acabou de celebrar, falou, aí meu senhor, gostou? Falou, demais de bom, muito bom, mas que beleza. Bom, senhor vigário, falar uma coisa para o senhor. Quando o boi está lá em cima, lá sozinho, lá eu vou levar comida para ele, eu não dou um saco de ração, senão eu mato ele também. Ai, meu Deus. Então, tem que saber a medida também. Por isso que às vezes, quando você está só o pó da caixa d'água, e chega aquela pessoa para você ajudar, para dar uma palavra, você fala, confia em Deus. Olha, eu também estou passando uma situação, aí você até chora com a pessoa, você vai falar, se emociona, não é assim? Aquilo toca, porque você está dando um pouquinho, a pessoa não queria muito não, ela queria só aquele pouquinho que você tinha, e aquele pouquinho pode salvar uma vida. Tem a história também de um padre, ele já faleceu, ele tinha deixado o ministério. Um padre nunca deixa de ser padre, ele deixa o ministério, deixa de exercer o ministério de padre. Tinha deixado o sacerdócio, e era professor de uma faculdade, não é? E esse padre, então, no ministério, deu a carona para um grupo de jovens, e uma moça ficou no carro, a última, e ela falou, professor, eu sei que o senhor é padre, e ele quieto. Queria que o senhor me falasse alguma coisa, porque eu estou passando uma situação bem difícil, não como professor, mas como padre.
E ele já cortou, falou: olha, não tenho nada para te falar como padre, não tenho nada para te falar, não tenho nada. E repetiu e cortou o assunto. No outro dia, acompanhando os jornais, aquela moça pulou do 10º andar e morreu. Esse homem entrou numa angústia tão grande, porque a última frase daquela moça para ele foi: me fala alguma coisa, mas como padre, não como professor. E ele falou: não tenho nada para te falar. E ele foi então procurar o bispo na época. O bispo só conhecia, mas nunca tinha conversado com ele. O bispo foi um pai, acolheu aquele sacerdote. Ele não sabia nem rezar mais, e ele confessou-se. Primeiro ele procurou um padre para confessar, e quando ele falou que queria voltar ao sacerdote, o padre: deixa isso para lá. O padre falou para ele. Outra senhora. Aí ele falou assim: cala a boca e me dá a confissão. Falou para o cara: fica quieto, me dá a absolvição. Era só a absolvição que você me dê, não fala mais nada. Mas ele foi no bispo e achou um pai, e o bispo chamou para ele vir rezar com ele todos os dias. E o bispo ensinou ele a rezar novamente, que há muitos anos ele tinha deixado o sacerdócio. E esse homem então voltou por isso aí, voltou a assumir o sacerdócio dele, e passado pouco tempo teve uma doença e faleceu. Deus deu tempo para ele. Então, olha só, você não pode se omitir. Quando chegar uma pessoa, ou você vê uma pessoa passando uma necessidade, não é que eu sou curioso, mas quando às vezes está assim no lugar, você vê uma pessoa chorando, dá vontade de chegar e rezar por ela, né? Ou falar alguma palavra, dá vontade. Você vê muito em aeroporto, em rodoviária, gente que está viajando. Então, não se omita, porque olha, deve doer muito no coração você omitir uma palavra, porque numa hora dessa você pode olhar que eu não estou preparado. Admita: olha, Senhor, eu não estou preparado, mas me ajuda aqui a dar uma palavrinha para essa pessoa. E às vezes aquela palavra, e às vezes você vai ouvindo a situação, é tão difícil, que você vai rezando uma Ave Maria baixinho: o que eu vou falar para essa pessoa aqui? Que é uma situação tão difícil que você não tem nem a solução. Mas quando você partilha, quando você assume a sua vocação, e você que é batizado, que o Espírito Santo mora dentro de você, quando você abre o seu coração e se põe nas mãos de Deus: Senhor, usa de mim para falar para essa pessoa agora. Sai aquela palavra na hora certa. Tempos atrás, estava numa cidade aí, veio uma senhora falar comigo: oi, Diácono Nelsinho, tudo bem? Você lembra de mim? Falei, olhei para ela assim, não lembrava. Falei: olha, lembra que eu estava com um problema com meu filho, que eu contei para o senhor do meu filho, que ele tinha problema que ele era de igreja, ele participava, tocava na missa, era músico, tocava na missa, e ele participava, era fiel. Depois ele afastou da igreja, começou a beber de novo, uma vida toda errada, e eu fui chorando, falar com o senhor na Canção Nova. Aí o senhor falou assim: olha, deixa ele está juntando esterco. Eu falei isso, falou? Eu falei isso para a senhora. Falou que era para eu deixar ele, rezar para ele, porque ele estava juntando esterco. Depois que ele juntasse bastante esterco, ele catasse bastante esterco na vida aí, queria voltar. O senhor sabe que ele voltou mesmo? Juntou mais tanto esterco, e voltou. Hoje casou. Muito obrigado por essa palavra. Eu falei: de nada. Meu Deus do céu. Não é verdade? Uma vez eu tinha um vizinho lá, o Dito, está no céu, já tomava uns goró e quebrava tudo dentro de casa. E a mãe dele, Dona Sebastiana, viúva, né? E um dia eu fui lá, fui rezar para ele. Ele me respeitava, mas estava meio alterado aquele dia. Eu não sei o que deu na minha cabeça. Comecei a ler a genealogia de Jesus ali para ele, para falar do nascimento. Então gerou Roboão. Começou a dar risada dos nomes da Bíblia, do nome feio da Bíblia, cada nome, Matatias. Aí começou a rir, eu falava o nome, ele rachava o bico de rir. E eu falei: olha só, que coisa. Falei: está vendo? E se tivesse um filho esse nome aqui, ó. Aí ele rachava, ele sentou, foi rindo, foi acalmando. Eu acalmei aquele rapaz, lendo
a genealogia de Jesus. O pessoal fala, você não tira isso da Bíblia, isso não serve para nada. Não é assim não, gente. Lá tem mostra como é que Deus, na história de Jesus, na genealogia de Jesus, tem uma prostituta. Como é que pode? Deus usa de todos. Ele veio chamar os pecadores, não é um continho da carocha, não. Deus chama, e às vezes está no seu alcance, às vezes o padre não tem o alcance que você tem como leigo. Eu morava em Londrina, fui chamado para ir rezar lá para um rapaz, há meses que estava trancado no quarto, nem falar com a mãe ele falava, ele escrevia bilhete por embaixo da porta, estou precisando de sabonete, estou precisando disso, de uma toalha, e a mãe trabalhava fora. Quando a mãe saía de casa, ela sabia que ele tinha comida, porque chegava de tarde, as panelas estavam mexidas lá, então ela via que ele tinha comida, ela nem ouvia a voz dele, em meses, e eu fui lá, e eu cheguei e comecei a falar com a porta, né? Olha, eu vim aqui, eu sou da Canção Nova, eu vim para dizer só uma coisa, que Jesus te ama, e Ele te vê. Eu não sei se você está sentado, está em pé, está embaixo da cama, dentro do guarda-roupa, eu não sei onde que você está aí dentro, mas Deus te ama. Aí ele aumentou o volume do rádio, bem alto, para não ouvir. Aí a mãe dele foi lá e desligou o relógio, né, a energia, era de dia, e eu continuei falando. Falei, olha, e é o seguinte, eu vou voltar aqui amanhã, e eu vou voltar aqui depois da manhã, e eu só vou parar de vir aqui quando você sair desse quarto, porque Jesus te ama, e Ele não te criou para ficar preso num quarto como esse, tal. E falei. Quando eu cheguei em casa, o telefone tocou, chegando em casa, a irmã dele, olha, Nelson, meu irmão saiu do quarto, está jogando bola lá no campo, jogando bola. Aí no dia, olha, foi procurar emprego. E o que ele ouviu? O que ele ouviu? Jesus te ama. A obra de Maria faz isso muito bem, né? Toca o telefone, Jesus te ama. O que você precisa falar para alguém hoje? Jesus te ama. Ter essa coragem de falar para a pessoa. Às vezes você está no ônibus, você vê uma pessoa, você vai falar, Jesus te ama. Uma vez eu estava lá em Itajubá, eu participava do grupo de jovens, e sentou uma moça do meu lado, uma bonita, aquela voz, fala no coração, Jesus te ama. Eu falei, vai achar que você está cantando, e ela vai falar para ela, Jesus te ama. Aí fiquei rolando, tinha vontade de falar para ela, Jesus te ama. Aí como era o ponto, eu ia descer no próximo, eu falei, eu vou falar que se ela xingar, eu já vou descer mesmo, né? Criei coragem, falei, já te falaram que Jesus te ama muito? Falou, já, eu participo do grupo de jovens. Eu ensaiei tanto para falar com a moça, e ela já participava, podia ter conversado. Então, às vezes dá aquela bateção, né? Do coração, dá aquele calor, vem aquele negócio para te travar, mas fale isso. As pessoas precisam ouvir, e às vezes essa palavrinha que vai fazer aquela pessoa não suicide, que ela não faça uma besteira, não é? E muitas vezes você não vai estar na igreja, não. Em 87 eu fiz uma experiência maravilhosa, de sair da Canção Nova durante um ano, e fui trabalhar numa empresa, hoje é a Maxon, em Gesa, lá em Cruzeiro, né? Eu trabalhava lá na tesoura, na 32, cortando aro, esse aro de caminhão, perdi, quando batia na unha, podia parar e ir para o posto, perdi várias unhas, a roxa, não tinha prática, né? Tinha que pegar rapidinho, aquela pilha de aro assim, aí você, né, fazendo música. Lá eu fiz a música, sal, a máquina vai, sal com sal, vai dar salmoura. Fiz o apartheid novo também lá, que tinha uns parentes da turma lá trabalhando também. Então, mas lá, uma experiência fantástica. Aí eu vi aquele rapaz que trabalhava comigo lá, quando passava o encarregado e falava, eu vou arrebentar a cara desse homem, não aguento mais essa pressão. E ele falou, eu falei, rapaz, pode parar. Você vai sujar suas mãos? Para quê? Vale a pena? Você vai sujar a mão para quê? Você não tem filho para criar, não? Sem vergonha. Só não falava os palavrões que eles falavam. Eu nunca ouvi tanto palavrão na minha vida. E vi aquele cara chorar, enxugar a lágrima assim, e retomar o serviço. O que eu falava para ele? Você tem filho para criar.
Às vezes uma palavrinha que você fala assim para uma pessoa. Vocês pais, vocês avós, não se aposentem da vocação que Deus deu para vocês, de falar de Deus, de dar um conselho, de falar uma palavra. Até vocês crianças, quantas vezes as crianças nos falam aquilo que você para e pensa, opa, que a gente cobra a coerência da gente. Você fala uma coisa, o pai fala, mas não vive, e aquela resposta faz a gente pensar. Então, todos nós temos uma vocação a cumprir, gente. E a grande vocação que nós temos, todos nós somos batizados. E Deus vai sempre escolher, a gente vai achar que não está preparado para deixar aquela palavra, para falar aquela palavra. Não é? A gente vai achar. E muitas vezes Deus escolhe os simples. Eu participo da renovação há muito tempo, e lá em Piquete eu tinha um grupo de oração, que era o Zé Pretinho. O Zé Pretinho, ele tinha, logo, Zé Pretinho podia ser lourinho, né? Era pretinho mesmo. Ele tinha um lábio queimado aqui, ó, de tanto tomar pinga. Era amigo do meu pai, meu pai também era bom de canjibrina. Meu pai hoje não bebe, mas até foi engraçado. E ofereceram pinga, ele falou, não, eu tomei tanta pinga, que agora está só decantando. Meu pai era amigo do Zé Pretinho. E eles lá na fábrica, o pessoal pegava álcool, o álcool, destilava com folha de laranja e tomava, chamavam naná, naná era ei Rui, o Rui está vendo, né Rui? O Rui também é bom lambar, né Rui? O Rui, 7 facadas, 7 bordoadas, deve estar assistindo lá. Ele tinha um lábio queimado assim, ó, queimado, de tomar o naná. O que era o naná? Álcool destilado com folha de laranja. E ele sapecado de fogo, né? Ele viu na igreja uma fila, ele entrou na fila de fogo, e tinha um tal de Padre Jonas Abib, isso lá em 75, rezando, pedindo batismo no fogo do Espírito Santo, e ele de fogo, ficou de fogo, no outro quase que pegou fogo na capela, ele cheirando aquele bafão de bafão da marvada, da cachaça. E o pai colocou a mão na cabeça dele, rezou para ele, ele sarou do fogo na hora, e foi batizado, começou a orar em línguas, e nunca mais bebeu. E era um homem que tinha um dom de oração, de palavra de ciência, que era impressionante. Não tinha nem o primário, mas tinha uma sabedoria, para falar das coisas de Deus, uma coisa incrível, como ele falava, ia cantando as musiquinhas, e levando o povo, a cura interior, revelava até a cor do vestido que a pessoa estava, como é que a pessoa estava em pé, estava sentado, uma palavra de ciência maravilhosa. E tinha o seu Lico também, que aprendeu a ler com a Bíblia, não sabia ler, e ele lia a Bíblia assim, soquinho, e como ia no grupo de oração, começou a ler com a palavra de Deus. Mas que sabedoria! Que sabedoria. Tinha o João Vidrinho, que o Vidrinho estava sempre cheio de pinga também, que Deus pegou também, falava tudo errado, mas a sabedoria daqueles homens, então homens que nem sabiam ler, né? O Zé Pretinho sabia ler e tal, mas tinha uma sabedoria muito grande, para falar das coisas de Deus, não é? E falava, então ele não se omitia. Então você não pode se omitir. Quem aqui é batizado? Levanta a mão. Faz tempo? Eu sempre faço a pergunta. Não importa quanto tempo faça, você não pode se aposentar. Vocação é um chamado. Nós aqui temos um chamado, a comunidade de vida. Moramos em tempo integral na comunidade de Canção Nova. Alguns estão na comunidade de aliança. Mas não importa você é chamado a uma comunidade, você tem que realizar a sua vocação onde você estiver. É lá onde você está, é lá no seu bairro, na sua rua. Minha mãe, há muito tempo atrás, olha, se não me engano, faz uns 25 anos já, que o padre César, foi rezar lá em Piquete, novena de São Miguel, e ele fez o desafio, por que você não reza o terço na sua rua? E minha mãe ouviu aquilo, e até hoje, fazer quase 25 anos, que toda terça-feira, ela reza o terço no bairro lá, vai subindo as casas, aí pula do crente, passa para outro que não quer rezar, não é assim? Não é?
pula porque não quer, ela oferece, quer que vai de novo? Então vai e corre o bairro inteiro rezando. E na casa da e cada um tem, minha mãe, quando tem o terça-feira na casa dela, dá um mês, até para todas as casas, tem aquele bolão de fubá com queijo por meio assim, que é, nossa, aí reza o terço de tarde, aquelas senhoras, aí tem um bolão de fubá. Cada casa tem a sua atração turística, para atrair o pessoal, né? E o terço, ela ouviu, ficou incomodada, eu não posso usar o terço da minha rua. O que você está fazendo? Você está aposentado já? Sem vergonha. Não é? O que você está fazendo para o reino de Deus? Gente precisando de ajuda, às vezes a gente morrendo, do seu lado, é seu vizinho, é sua vizinha, que está passando fome, às vezes fome mesmo, hein? Fome de comida mesmo, e às vezes fome da palavra de Deus, e você pode fazer alguma coisa. Deus, a voz de Deus vai sempre nos chamar. Dá um tempo para mim, o tempo fica, como é que está o negócio aí? Fala para mim aí, porque eu estou meio perdido. Então, você tem que ver isso, Deus sempre vai chamar a gente. Deus não chama só uma vez, um pai não chama um filho somente uma vez, o pai chama muitas vezes, mas é preciso tirar a cera do ouvido, e a cera do ouvido é o comodismo, hoje, é o comodismo, o padre chama para a catequese, não tenho tempo, não tenho tempo, não é? Não tenho tempo, ninguém tem tempo para as coisas de Deus, mas tempo para ver novela, tempo para fazer isso, para falar mal da vida dos outros, tem tempo. Então Deus nos chama, vocação é chamado, e o Senhor está nos chamando, e Ele nos chama, e olha, o Senhor nos chama, e chama de uma forma muito forte, e Ele chama a gente, de maneira muito concreta, como Ele chamou na palavra de Deus, Ele continua chamando hoje, e chama de forma muito concreta, só que Ele fala, se alguém quiser me seguir, tem que renunciar a si mesmo, aí que dói, essa parte é que dói. Interessante, Jesus, Ele é água na fervura, já viu essa expressão? Ele gosta muito de empolgação, não. Senhor, eu vou te seguir, você vai me seguir? Você vai me negar 3 vezes, falou para Pedro ainda. Você quer me seguir? Né? Tem na palavra de Deus os 3 casos de vocação, não é? 3 casos de vocação. E olha só para você ver como é que é. Quando caminhavam, um homem lhe disse, Senhor, eu vou te seguir, para onde quer que vás? O que o Senhor respondeu para ele? Parece que não tem nada a ver as respostas de Jesus, né? Ele é engraçado, ele responde assim, as raposas têm covas e as aves do céu têm ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você está disposto a me seguir? Eu não tenho onde ficar, não tenho casa, não tenho segurança para te dar. Aí a pessoa vai pensar. Um outro disse, ele disse para um outro, segue-me. Mas ele pediu, Senhor, permite-me primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus disse-lhe, deixa que os mortos enterrem seus mortos, tu porém vai e anuncia o reino de Deus. Não é que o pai tinha morrido, estava lá deitado no caixão na sala, e ele falou, larga o enterro do seu pai e vem me seguir. Não, quer deixar enterrar meu pai? Olha, meu pai está em casa, deixa ele morrer, eu vou cuidar dele até ele morrer, quando ele morrer eu vou te seguir. Quanta gente foi na barra da saia do pai e da mãe, e às vezes maltratando o pai, brigando com o pai e com a mãe, respondendo mal para o pai e para a mãe, e não tem a coragem de enfrentar a vida. Hoje é muito comum, os homens hoje estão amadurecendo muito mais tarde, então tem muita gente que não é bom morar com o pai, é bom sim, claro que é bom, mas não tem coragem de dar um passo, às vezes não tem coragem de assumir até um matrimônio, apegado ao papai e à mamãe, assumir uma profissão, de trabalhar, de ajudar o pai e a mãe, né? E o terceiro caso de vocação, um outro ainda lhe falou, Senhor, seguir-te-ei, mas permite primeiro que me despeça que estão em casa. Mas Jesus disse,
aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Ele é radical. O Senhor é radical. E Ele não está dizendo para você deixar de amar, não. É para amar a família. A primeira vocação nossa é amar a família. Mas tem também, amando a família, não se prender. Eu, na Canção Nova, tenho uma coisa comigo, desde que eu cheguei: o amor à comunidade. Porque eu vim de uma família, com todas as dificuldades, toda a família tem, mas sempre teve muito amor. Então eu vou deixar minha casa, deixar minha família, para vir para a comunidade, para ficar pisando, brigando com os outros. Isso não é vida. Então a gente tem que ter o que foi bom, então a gente passar para os outros. Então vocação é isso. Deus te chama hoje, meu irmão. Deus chamou de reassumir a sua vocação de pai. Como é que está a sua vocação de pai, sua vocação de esposa, de marido, de irmão, de filho? Deus chama também a assumir uma vocação. Como é que está a sua paróquia hoje lá? A igreja está caindo, a capela está, e você podia fazer alguma coisa para ajudar, e você olha, passa, nossa, puxa vida, olha, está caindo, e você não faz nada. Não te incomoda isso? Não te dá inquietação no coração essas coisas? Deus está chamando você a reassumir a sua vocação. E não venha com essa história: eu não estou preparado, não funciona para ele. Eu sou pecador, ele já sabe de cor salteado isso. Não adianta desculpa. Ele vai te preparar no caminho. Você vai caminhando com ele, ele vai te orientando, ele vai te dando a dica. E Deus usa de tudo para chamar. Por isso que eu falo, você que pai, você mãe, você que está aqui, não desista das pessoas. Fulano não tem mais jeito. Convide a vir à Canção Nova. Convide a participar de um evento. Vai convidando. Um dia ela vem. Um dia ela vem. Adriano Moraes, quando veio para cá para a Canção Nova, ele veio na minha casa, eu morava naquele predinho ali, primeira vez, trazendo uma mobiletinha que ele tinha ganhado. E quando ele veio aqui, teve a experiência, ele trouxe toda a família dele, trouxe pai, trouxe mãe, inclusive o senhor Aparecido hoje mora aqui em Cachoeira Paulista. Trouxe todos os irmãos, amigos, que ele é muito forte, né? Quem falava não, ele dava um nó e quebrava o pescoço, nem faz com boi. Trouxe todo mundo para cá. O irmão dele há pouco tempo, o André também, que é juiz de rodeio, trouxe esses dias o grupo de oração dele, todo lá, de casais, de Agudos, uma oração para Agudos. Deus te chama a semear essa palavra. Talvez você não tenha a vocação de estar com o microfone na mão, mas você pode falar pessoa a pessoa, no corpo a corpo. Você pode ouvir as pessoas, você pode ajudar muito. Essa palavra que estou falando aqui agora está atingindo você. Dona Tereza aí em Itajubá, que está internada. Dona Tereza, Deus abençoe a senhora. Todos trabalham na Santa Casa de Itajubá aí, uma abração para a senhora. Pessoas estão precisando de uma palavra, pessoas nos hospitais, nos presídios. Já foi no presídio alguma vez? Foi levar uma palavra, é só um bando de bandido. Vai lá, faz a experiência de levar uma palavra lá. Já foi no asilo fazer a vida dos velhinhos, já foi evangelizar, já foi para essas roças e levar a palavra de Deus. Faça a sua parte, convide as pessoas, não desista. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Quem é pai? Não desista dos seus filhos. A mãe dessa criança aqui não desistiu dele. Queria fechar a minha palestra com o testemunho do Robson, que é muito importante. Deus usa de tudo. Quanto tempo nós temos, meu jovem? Deus usa de tudo para nos chamar. Deus usa de todas as coisas para chamar a gente. Olha só, como você não pode desistir. A mãe, como é que chama sua mãe mesmo? Maria Helena. Ela está assistindo. Maria Helena está assistindo lá. Essa mulher é uma santa. Só para dar a luz a uma criança desse tamanho já é uma santa. Mas vou entender por que essa mulher é uma santa. Porque ela não desistiu do filho dela. Você não pode desistir. E quantas vezes mãe, na hora da raiva, fala: você não presta, você não vale o arroz e feijão que você come, amaldiçoado, excomungado, desgraçado, você não vale nada, tem nem seu pai. Olha, você está amaldiçoando seu filho. Não amaldiçoe o seu filho, mas convide ele para vir fazer as coisas de Deus. A mãe
desse jovem, dessa criança aqui, ela foi uma profetisa. Ela não desistiu dele. E isso deu resultado. Hoje essa criança que é responsável pelos eventos da Canção Nova. A programação, todos os contatos, quem vem, quem não vem. Ele que manda em nós tudo aqui, ó. Mas Deus conta para nós como é que foi o seu chamado. Então, como muitos jovens que hoje vivem na realidade do mundo, eu vivia também. Bebia. Eu fui chefe de uma torcida organizada no estado do Rio de Janeiro, sou de Resende, que é o estado do Rio, onde vai ter o show do Padre Léo. Então, a torcida Raça Rubro-Negra. Então, eu fui um dos organizadores do estado do Rio de Janeiro dessa torcida organizada. E bebia, ia para festival de chopp e tudo mais. Tinha uma vida toda errada, como muitos jovens hoje ainda, infelizmente, têm. E todas as vezes que eu ia para o Maracanã, para o Caio Martins, para o Raulinho de Oliveira, para os estádios de futebol, e bebia para as noites afora, para os forrós da Serra, bailes funk e tudo mais, minha mãe sempre rezava por mim. Então eu chegava em casa, bêbado, drogado, encontrava minha mãe rezando, rezando. E ela falava: Robson, vai para missa. Eu, que missa o quê, mãe? Quero saber de igreja, quero saber de Maracanã, de jogo. E assim estava vivendo essa vida. Até que um dia minha mãe pegou e falou uma tal de Canção Nova. Vai lá conhecer a Canção Nova, tem um santinho lá, Padre Jonas, ele é pequenininho, cabelinho branco, santinho. Eu falei: um santinho, mãe? Eu falei: vai lá, tem um homem que é muito de Deus. Como é que é? Tem muitos jovens, é um local que tinha grama, árvores, é um local muito lindo, muito maravilhoso. Vamos um dia. Eu falei: mãe, esse negócio de Canção Nova não é comigo não. Aí minha mãe usou da sabedoria de mãe, do amor de mãe. Mãe conhece o filho, né? Mãe sabe quando o filho está chegando lá na esquina, a mãe sabe que o filho está chegando. Quando o filho abre o portão, está chegando o Robson, está chegando. Até o pai também sente o cheiro. A mãe sabe quando o filho usa droga ou não usa, quando está fumando ou quando não está. Pela roupa. Você vai lavar a roupa, na hora que você pega, você sente o cheiro. Sente o cheiro do filho. A mãe tem o dom da percepção, de perceber como o filho está. E um dia minha mãe, usando essa pedagogia e sabedoria de mãe, ela pegou e falou assim: vamos lá na Canção Nova que o Dunga está lá. O Dunga está lá, mãe? Tá, o Dunga está lá. Que legal. Falei assim: então tá bom. Peguei minhas camisas do Flamengo, da Raça Rubro-Negra, peguei a camisa da Seleção Brasileira e cheguei aqui, aqueles bancos de madeira, o povo começando a rezar. E eu falei: mãe, e aí, cadê o Dunga? Ele lá cantando. Falei: mãe, cadê o Dunga da Seleção Brasileira? Bom, se é da seleção ou não é, não sei, só sei que aquele de lá é o Dunga. O Dunga que eu te falei é ele. E aí eu vim à Canção Nova. Vim e achei muito bonito esses jovens. Vim por causa do Dunga. Esses dias a gente vindo no reconhecimento do Pontifício lá em Roma, e o Dunga da seleção estava no mesmo avião que a gente. Aí eu parei e falei assim para ele assim: eu encontrei com Deus por sua causa. Ele não entendeu nada. É mesmo? Eu falei: Deus abençoe. Abracei e já fui lá, sentei lá. E aí eu vim aqui, senti que Deus estava presente. Daí voltei em janeiro, isso foi final de 95. Aí voltei em janeiro de 96, vim com um grupo de jovem, mas só que eu ainda não tinha tido um encontro com Deus. Trouxe uma garrafa de uísque, bebi naquelas barracas e aprontei aqui. Mas ainda Deus já tinha jogado a semente. Passou mais um tempo, aí eu vim num acampamento de jovem, e um homem estava aqui em cima pregando, falando de Deus, do amor de Deus, de que Deus ele veio na nossa vida para nos chamar, de que o maior amor que a gente poderia encontrar era com Deus, que Ele que teria força para nos resgatar de onde estávamos. E ele começou a falar que ele era da Gaviões da Fiel. Ele começou a falar toda a vida dele, que era semelhante ao que eu estava vivendo, mas só que eu estava muito pior que ele. Eu estava no pó da caixa d'água. E foi aonde, naquele momento, eu tive um grande encontro com Deus. Dentro de uma dessas minhas noites afora, eu tive um festival de chopp chamado Choppinico. E nós pagávamos o pinico para entrar, ganhávamos o pinico, Diaco, e enchia aquele pinico de chopp. E bebíamos todo o chopp daquele pinico. E eu bebia o chopp com o nariz, com a boca, virava, eu mergulhava dentro daquele pinico. E aí teve um dia que eu bebi tanto, eu vou voltar na continuação. Eu bebi tanto que eu encontrei uma varanda da casa da mulher e falei assim: vou dormir ali, naquele vilarejo chamado Fumaça, no interior de Resende, terra da Eliana Sá.
Hã? Onde estava o dia da fumaça? Hã? Ali perto de Resende. Hã? Aqui perto do Rio de Janeiro. É ali. E lá dos confins do mundo. E eu dormi na varanda da casa daquela mulher. Na varanda da casa daquela mulher eu urinei, eu fiz fezes, eu vomitei. E estava deitado como um porco. Com a toquinha da torcida da raça, jaqueta da raça. A mulher acordou cedo, muito cedo, porque ela foi pegar o leite do leiteiro lá. Viu, eu estava deitado na varanda assim, da casa dela, com toda aquela porcaria no chiqueiro. Ela pegou uma água gelada, foi na geladeira, jogou todas as águas geladas, o gelo dentro daquele balde, jogou em mim, que pegou aquela onda de fezes com vômito, caiu em cima de mim. Ali eu vi que eu estava num chiqueiro, no fundo do poço. Ela pegou o cabo de vassoura, começou a bater, sai daqui, sou vagabundo, bateu. Eu pulei o murinho da varanda dela, peguei carona com o caminhão de leite que estava descendo para a cidade. E naquele caminhão eu fui refletindo a que ponto que eu cheguei. Que eu estava como um porco, como aquele filho pródigo, que saiu da casa do pai e voltou e estava comendo a comida dos porcos. Eu me vi ali naquele estado. Vim para a Canção Nova, passou um tempo, tive essa experiência que contei para você. Encontrei com Deus e comecei a participar da minha paróquia. Deus me chamava a algo a mais. Deus queria algo a mais de mim. Passou um tempo, me chamaram para ir pregar naquela cidade, naquele vilarejo chamado Fumaça. Cheguei naquela vila, testemunhei, preguei. Chegou na hora do almoço, uma senhora pegou: vamos lá, meu filho, você vai almoçar na minha casa hoje. Atravessei a pracinha, fui lembrando de tudo. Cheguei na varanda da casa, daquela varanda. Entrei naquela casa, sentei na mesa daquela mulher, almocei com ela e perguntei: e aquele festival de chopp que tinha aqui? Era um bando de vândalos, ainda bem que acabou aquilo, graças a Deus. Em 1995 foi a última vez que tivemos o festival de chopp aqui. E começou a falar. Eu peguei e falei: teve uma vez que um jovem deitou na varanda da senhora e aconteceu isso. Ela falou: teve. Naquele dia eu senti tanta raiva que eu não era de Deus, ela falando. Eu peguei a arma do meu marido, mas eu procurei a arma dele e não achei. Eu fui atrás daquela arma porque eu queria. Meu marido não estava lá, que se ele tivesse, talvez seria o fim daquele homem, aquele menino. E eu fiquei com tanta raiva que eu peguei toda a água gelada. Aí que eu fiquei sabendo que eu peguei o gelo, peguei a água gelada e joguei tudo em cima dele. Peguei a vassoura e comecei a bater naquele menino. Ele saiu correndo. Depois ele subiu em cima do caminhão de leite e foi embora. Eu falei: como é que você sabe dessa história? Era eu. Aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Então, mãe, talvez um simples chamado: venha para a missa, vá rezar, vamos para o grupo de oração, vamos ouvir uma palestra do Padre Jonas. Continue, pai e mãe. E você que é jovem, deixe essas palavras de Deus entrar no seu coração. Eu não estou preparado. Eu também não estava. Gente, para sair da vida que eu estava, é só Deus. Só Deus. Depois eu comecei a fazer caravana de jovens, da mesma forma que eu fazia caravana de jovens para levar para o Maracanã, para a torcida organizada, gritava Flamengo e campeão. Lembra quando a arquibancada caiu em 1995, na raça rubro-negra? Eu estava a 200 metros da arquibancada e Deus me livrou. Da mesma forma que eu fazia caravana de jovens para ir para o Maracanã, eu passei a fazer caravana de jovens para trazer para a Canção Nova. Porque aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. E o lindo, que quando eu estava rezando aqui, eu fiquei muito emocionado que eu vi 4 jovens. Levanta aí, por favor. A Kátia, o Catatal, o Paulinho e ele. Foram 4 jovens, eu nem sabia que eles estavam aqui. Foram 4 jovens que são frutos da minha conversão com Deus, do chamado, do encontro com Deus, que hoje estão coordenando o grupo. Como eu vivia, foram 4 jovens. Valeu, que bom que vocês estão aqui, sejam bem-vindos, né? Que bom que quando eu encontrei com Deus, essas caravanas que eu trazia para a Canção Nova, jovens como estes começaram a participar. E Deus foi chamando mais. Deus foi chamando, eu fui dando sim a Ele. Deus foi chamando, comecei esse grupo de jovem. Uma palavra que Deus nos deu: jovem, ser forte e corajoso. A palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. A partir daí Deus começou a chamar mais. E eu vim aqui para a Canção Nova, sentava naqueles bancos de madeira, ouvia o Dunga, que não era da seleção, cantar.
e falava desse amor de Deus. Quando um coração se entristece, clama a Deus. E aí Deus ia falando, eu disse, não, é que alguma coisa Deus quer comigo aqui. Sabe quando você está em casa e que está todo mundo na sua casa trabalhando e você está de braço cruzado, aquele incômodo que você sente? Eu comecei a sentir que Deus queria algo a mais para mim. Fiz um caminho vocacional na Canção Nova e agora em janeiro fazem 10 anos que eu sou consagrado a Deus na Canção Nova, levando almas para Deus, com a graça de Deus e através desses eventos. Eu fazia eventos para levar pessoas para a perdição. Hoje eu faço eventos para levar pessoas para a salvação. E isso, o chamado não é só para mim, mas é para você também. Naquilo que você faz, o chamado de Deus é para você. Pode ter certeza disso. Vem cá os 4 aqui, vem aqui, rapidinho, sobe aqui. O que é legal na Canção Nova, nada é combinado, gente, o script. Eu falei, eu nem sabia que o Robson está aqui, porque me falaram que eu ia rezar, ia pregar, ia subir acho bacana. Quando eu vi que ele ia rezar, eu falei, ótimo. Eu falei, então você fala o seu testemunho. Aí Deus mandou esses jovens aqui. Isso que é maravilhoso na Canção Nova, né, gente? A gente está aqui, a gente bebe junto, né? Porque não tem nada combinado. As coisas vão acontecer, vai só. Né? E quando o diácono fez o apelo, aqui eu queria chamar até o padre Bruno, sobre a comunidade de Betânia, uma pessoa que agora, nesse momento que ele falou, uma pessoa que é amiga do padre, mandou uma mensagem para um padre, atendeu o apelo daquilo que é feito. A gente está fazendo um apelo para a ajuda de uma comunidade, seja Betânia, Canção Nova ou Toca, fazendo um apelo para você que se sente chamado por Deus. E você vai ver, aqui está frutos de uma entrega a Deus. Aqui está frutos, né? Eu sou fruto daqui, isso aqui acaba sendo fruto daqui, e assim vai. Então o padre tem um fruto também para apresentar desse momento pela manhã. Eu louvo e agradeço a Deus pela iniciativa do diácono, porque é assim que a Canção Nova sobrevive, e é a graça de termos esse sistema. Logo quando o senhor falou da comunidade Betânia, um amigo meu, Eduardo, lá de João Pessoa, mandou, padre, você tem a conta, o número da Betânia, em Lorena? Nelson disse que estava faltando açúcar lá. Eu quero ajudar. Ele trabalha com açúcar, é um usineiro, né? Então eu quero louvar e agradecer a Deus, porque a Canção Nova, ela sobrevive assim. E assim nós ajudamos a Betânia, a Toca de Assis, e isso é a vocação. Levar o amor de Deus e espalhar o amor de Deus pelo ar, por tantas pessoas que precisam de cura e libertação. Vamos aplaudir o Senhor, a manifestação de Deus no nosso meio. Eu louvo a Deus que o Senhor nos levou hoje algo muito concreto sobre vocação. Eu não sou muito teoria, não. Eu vou brincando, falando umas piadinhas, mas eu brinco sério. As minhas piadas sempre são sérias. Porque eu aprendi isso com o meu irmão, o Padre Léo, não é? Que a gente também conheço o Padre Léo quando ele era frater, antes de ele ser padre, antes de ser seminarista, que eu conheço toda a minha família também. É isso. Como é que chama o seu amigo lá? Eduardo, Deus abençoe. Você está adoçando a vida dos seus irmãos, né? Com açúcar. E não precisa muito, gente. É o que você pode. E o que você não pode, você vai pedir. Às vezes você não tem. Nem Deus não ensina a falar, eu não tenho. Ele fala, quem tem? Você tem a boca, vai lá e pede, ó, para tal pessoa. Quem já fez isso? Pediu uma coisa não para você, para o outro. Não é bom? É isso. Olha que beleza. Ele estava falando aqui que ele viu assim, Robson, será que é o Robson? Não sabia que era eu que estaria aqui. E chegaram, né? Fala um pouquinho pra gente, como que é hoje vocês estarem conduzindo, porque o seu sim é o que vai fazer com que outros também estejam na vida de Deus. Só pra gente encerrar aqui. Bom, eu comecei a participar na época do grupo jovem, lá em Resende. E através do Bill, numa vigília, eu pude encontrar Jesus, né? Hoje a gente trabalha na comunidade, sou coordenador. O Bill, desculpa, Robson. Lá a gente conhece ele por Bill, lá em Resende. E hoje a gente trabalha na comunidade, a Kátia anima as celebrações, o Rodrigo, junto com o Rodrigo. Trabalho na coordenação de uma comunidade, a gente continua caminhando dentro da igreja, graças a Deus. Tá vendo, gente? Deus vai pôr na sua frente pessoas que você não conhece, querendo só uma palavrinha, ou só que você escute, que você semeie aquela palavra e vai dar fruto, como o Bill fez aí. Foi assim na vida de cada um desses jovens aqui, ó.
cada um tem uma história, não é? Cantando na noite, não é? O outro tocando na noite, tocando o outro lá nas praias, carioca, menino do Rio, modelo, hoje é modelo, chama-se modelo de santidade para muita gente, né? Compromissado, com namorada, caminhando aí, não é? A outra lá, né? Luciana cita Uê, italiana com japonês, essa menina linda. Sapão tocando na noite, mais de 30 anos aí, Deus chama ele, um CD, só louvando a Deus, maravilhoso CD do Sapo Instrumental. Wallace, pai de família, né? Um exemplo, Flavinho, o Eugênio, já está no seu segundo filho aí, não é? Seguindo como modelo, já comprando uma Kombi. O Xícara também ali, né? Quantos anos de Canção Nova, Xícara? Quanto? 13 anos aqui, casado, bem casado, feliz da vida. Essa é a vocação. Daqui a pouco o Padre Bruno vai estar conosco, falando com vocês também. Quem entendeu o que nós falamos, diga amém. Vai falar não, né? Ao invés de falar, não entendi, então fique em pé. Que você possa então confiar em Deus e ouvir a voz dele. O que Deus te chama hoje a fazer? Fique atento, escute a voz de Deus e semeie a palavra. Pode ser uma amiga, um amigo, uma pessoa muito próxima que está carente de Deus, que você nem está vendo. É isso. Quem entendeu, diga amém. Então caminha. Só Jesus, só Ele. Só Jesus. Jesus, com Ele vou viver a vida inteira assim. Com Ele eu caminho seguro, sou feliz. Jesus é tudo pra mim. Jesus é tudo pra mim. Jesus é tudo. Quando o coração se entristece, clama a Deus que me consola. Sinto Deus me ama e cuidará de mim. Não tenho que temer. Só Jesus, toda a força. Bora lá. Só Jesus. Jesus, com Ele vou viver a vida inteira assim. Com Ele eu caminho seguro, sou feliz. Jesus é tudo. Eu queria encerrar esse momento chamando os homens, rapazes. Não que as mulheres não sejam chamadas, mas desde pequenininho as menininhas gostam de ir para catequese, né? Gostam de rezar. E os menininhos querem jogar bola, quer, né? Ficar longe da igreja. Chamamos os homens. Chama aqui os homens. Quer dar sua vida para Deus? Quer ser da Canção Nova? Você escreve uma carta vocacional@cançãonova.com. Diz, olha, eu sou jovem, tal, quero fazer um caminho para a Canção Nova. Chama também as mulheres, mas hoje chamam os homens. Tem muito homem aí perdendo a vida por aí. Estou chamando você para a comunidade de vida, para a comunidade de aliança. Deus está te chamando. A resposta é sua. CançãoNovaPlay.com. Assine já!